Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Isaías, capítulo 51, no versículo 1 a seguir, a palavra diz assim: Ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. O versículo 6: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Amém? Esse texto aqui, ele fala do remanescente de Sião, os remanescentes que havia ficado em Sião. E aqui, nesta manhã, Deus me chama aqui a atenção, quando no versículo 2, a palavra disse: olhai para Abraão, vosso pai. Aquele remanescente, que seria o povo de Israel que estava em Sião, que a qual, naquele momento, poderia estar ou estava desesperançados, desconfiados, desanimados, cansados, mas ali estava ainda crendo, esperando no Deus Criador dos céus, o Deus Todo-Poderoso. E aí a palavra, através do profeta Isaías, vem uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E aqui diz: olha para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único, quando eu o chamei, e abençoei e multipliquei. Lá no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, no versículo 2, disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então aqui, Deus, através do profeta Isaías, está chamando o povo para olhar para a sua justiça, para olhar o quanto Deus ele é justo. O trilho de Deus é a justiça. Deus caminha pelo trilho da justiça. E aí Deus está falando: olha para Abraão, quando eu o chamei, quando eu o cortei da rocha, quando eu chamei ele, quando eu fiz a promessa para ele, olha para ele. A princípio, Abraão e Sara estavam talvez já pensando que não teria mais nada, e ali Deus os chamou eles, ali Deus os chama e deu uma promessa, e falou: eu vou te abençoar, Abraão, eu vou te engrandecer, Abraão. E aqui aquele povo estava ali desesperançado, e Deus chama eles para olhar para Abraão. Olha para Abraão, como eu o chamei, como eu o abençoei. Entende? E aí no versículo 3 ele está dizendo assim: porque o Senhor tem piedade de Sião. Eu quero dizer para você que Deus é justo. Entende? Deus é justo. E aqui Deus chamando
o povo para olhar um pouquinho no passado, olhar a sua origem, olhar para as suas raízes. E nós não é diferente hoje. Nós temos de olhar quem é, da onde é a nossa origem, ou em que origem nós saímos. Antes de nós haver conhecido Deus, ou se antes de nós haver conhecido Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, de onde, ou como nós estávamos, de onde nós saímos. E aí nós possamos recordar também da fidelidade, da justiça de Deus. E aqui nós vimos Deus chamando o povo e falando: olha, eu abençoei Abraão, eu fui fiel, eu cumpri a minha palavra com Abraão. Quantos e quantos já havia desmaiado, já havia desistido, mas aqui havia o remanescente em Sião. E aí nós vemos aqui Deus, através de Isaías, trazendo esse conforto, que nesta manhã também você possa olha para a palavra, olha para as promessas que Deus tem cumprido na vida de grandes homens da Bíblia. Olha, isso vai te trazer esperança para seguir confiando. Você que tem promessa, você que ainda é crente, você que ainda espera na vinda do Senhor Jesus. Aqui a palavra está dizendo assim: olha para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. É assim, o versículo 6 diz: levantai os olhos para os céus, olhai para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. Nós temos de olhar para Deus, olha para cima, olha para a palavra de Deus, olha o quanto Deus é justo. Se Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão, Ele vai cumprir na minha vida, na sua vida. Entende? É o que Deus está dizendo. Ele fala assim: olha para os céus, e de cima olha para baixo, e vê que toda essa terra vai desaparecer. Vai desaparecer como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Aqui está falando dos salvos, dos remidos em Cristo Jesus. A minha justiça não será anulada, a minha salvação não será anulada. Os homens sem Deus morrerão como mosquito, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que um dia abriu o seu coração, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador, esses permanecerá também eternamente. Esses serão eternos. E aí o apóstolo Paulo, ele vai confirmar isso aqui lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, ele diz: pois não me avergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus chama o seu povo, o seu remanescente, para olhar para Abraão, olhar para a fé de Abraão. Hoje também Deus está nos chamando para que nós possamos olhar para Jesus Cristo, não nos avergonhar. Disse o apóstolo Paulo: não me avergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus. Não se avergonha de ler a Bíblia, não se avergonha de orar, não se avergonha, entende, de falar que você é crente. Quando
Abraão foi chamado, segundo a palavra fala que o pai de Abraão era um fabricante de imagem, de idolatria, mas ali Deus o cortou, entende? E Deus falou assim: olha para Abraão, olha para Abraão, olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Não tenha vergonha, entende? De confiar em Deus. Talvez você está confiando demais nos homens, nos governos, na sua empresa, no seu trabalho. Não, confia no Senhor. Você que é crente, confia no Senhor, espera no Senhor, e tu será, como disse, um jardim, como diz aqui, o jardim de Deus. É o que diz no versículo 3, que eu li aqui de Isaías 51, diz: seremos como um jardim do Senhor. Isso é a igreja de Deus, vai ter prazer em servir a Deus para a glória do Senhor. Entende? Regozijo de alegria, e acharão nela ações de graças. Então seria quando nós olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para a sua palavra, vamos ser a igreja do Senhor, que vai servir a Deus e ter prazer, se regozijar nisso, só para a glória do Senhor. Só para a glória. Entende? A igreja de Deus vai servir a Deus para a sua glória, para louvor do nome dele. Para isso, Deus está nos chamando para olhar para Jesus, olhar para a sua palavra e confiar. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.